Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus, num texto que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1 ao verso de número 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. É o texto que o Senhor, essa tarde, ministrou ao meu coração, para que nós pudéssemos estar ministrando nessa noite. Louvado é o nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Vai dizer assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Chegai-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, te louvamos pela tua palavra. Pedimos a Deus que o teu Espírito possa ministrar em cada coração. Eu repreendo agora todo ladrão da palavra em nome de Jesus e peço, Espírito Santo, age segundo o teu propósito, pois tu tens liberdade para isso essa noite, em nome de Jesus. Sente adorando a Deus e glorificando ao Senhor. Amém? Ele é digno da nossa exaltação e do nosso louvor. Queridos, nós estamos diante de um texto escrito pelo apóstolo Pedro. Este apóstolo, um personagem icônico da Bíblia, alguém que teve destaque no ministério de Jesus por conta da sua ousadia. Pedro, que era sanguíneo, impulsivo, agia por conta própria, muitas das vezes sem pensar antes de falar. Muitas das vezes ele era o representante dos próprios discípulos, pois só ele tinha coragem de perguntar a Jesus o que muitos não tinham. Este homem, por nome de Pedro, uma vez estava com uma espada em sua bainha, e quando os soldados foram buscar a Jesus no Getsemane, ele corta a orelha de um soldado por nome de Malco. Jesus olha para ele e diz: Pedro, se eu precisasse que alguém me defendesse, eu tinha agora miríades de anjos para me defender. Guarde essa espada. Este Pedro impulsivo, este Pedro que muitas das vezes agia sem pensar, tomava atitudes precipitadas, era ansioso, um aventureiro. Jesus disse: segue-me, farei de vocês pescadores de homens. Ele logo larga o seu trabalho e vai seguir a Jesus. Ele logo larga o seu afazer para ir atrás de Cristo em um chamado, pois o seu coração ardia por novas experiências, por aventuras. Alguns estudiosos dizem que isso é características de Galileu. Os galileus tinham esse desejo árduo por viver novas experiências, por viver algo novo, por aventuras. E Pedro, sanguíneo como era, não pensou duas vezes em seguir Jesus. Jesus, claro, carismático, com uma boa pregação, convenceu Pedro de seguir a ele. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que este Pedro agora, ele escreve esta carta completamente diferente. Nós vemos um Pedro distinto e diferente daquele Pedro que andou com Jesus durante 3 anos e meio. É interessante que nós vamos olhar para esta carta que foi escrita com o auxílio de Silas, aquele que estava com Paulo na prisão. Este mesmo ajudou Pedro a escrever esta carta, que tinha como objetivo e endereço alcançar os crentes perseguidos da Ásia Menor, crentes que haviam sido dispersos por causa do Evangelho. E o propósito dessa carta é reanimá-los, é incentivá-los, é trazer sobre aqueles crentes
uma palavra de renovo e de ânimo para que eles possam prosseguir em direção ao propósito de Deus e para que a sua fé em Cristo Jesus seja renovada e não seja abalada por conta das dificuldades. Pois mesmo diante das dificuldades, Deus não nos abandona. Pois mesmo diante das lutas e das perseguições, Deus não nos deixa, amém? Quantos creem nisso? Talvez você diga, pastor, há momentos que parece que Deus não está comigo. Não, Ele está lá. Mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, Ele está lá. E Pedro agora está trazendo ânimo a esses cristãos perseguidos. Cristãos que vivem como fugitivos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Ele direciona esta palavra a 5 pontos específicos. O capítulo 1, verso 1 de 1 Pedro vai dizer, ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Porque nesses lugares havia crentes dispersos que estavam sofrendo por conta da perseguição ao Evangelho e à palavra de Cristo. É interessante que nessa palavra de ânimo, ou nesta carta, para renovar a fé dos crentes em Cristo Jesus, para dar esperança aos crentes perseguidos, Pedro vai trazer alguns ensinamentos, consolações, com uma linguagem, um falar completamente diferente do Pedro sanguíneo que andava com Jesus e tomava atitudes precipitadas. E no capítulo 2 ele vai declarar justamente o que acabamos de ler. Ele vai dizer que Jesus é a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita. É interessante nós olharmos para os textos aqui escritos na perspectiva de Pedro, pois o autor havia tido experiências extraordinárias com Deus por meio de Jesus. No seu ministério terreno, nós vemos que Pedro experimenta por milagres. É interessante falar de Pedro, eu gosto de falar de Pedro porque alguns criticam a Pedro e apontam Pedro, principalmente quando ele afundou no mar, depois de sair do barco. Quando Jesus andava por cima das águas, Pedro disse, olha, se é o Senhor que eu vá até ti. Jesus disse, vem. Pedro sai do barco e a Bíblia vai dizer que ele começa a olhar para a tempestade e afunda. E quando ele afunda, Jesus o estende, coloca no barco de novo e diz, homem de pequena fé, por que duvidas? Mas deixa eu dizer uma coisa que talvez você não parou para refletir. Esse homem de pequena fé, depois de Jesus, foi o único que pode dizer, eu andei por cima das águas. Porque enquanto Pedro, que tem pouca fé, está afundando porque tentou, dentro do barco tem 11 morrendo de medo, achando que Jesus é um fantasma. Deixa eu te dizer uma coisa, podem até te criticar por tua atitude, mas creia que Deus te chamou e Ele tem um propósito na tua vida, porque é melhor ir em frente em direção ao propósito e por algum momento afundar, do que ficar a vida inteira dentro do barco com medo de sair. Pois às vezes é melhor ter uma fé pequena e viver o sobrenatural, do que não ter fé nenhuma e não sair do barco. Aleluia. Diga para o teu irmão, pode tentar, irmão, ainda que não dê certo. Não, está mais fraco que coice de formiga, pelo amor de Deus. Diga para ele, pode tentar, irmão, porque ainda que não dê certo, você vai ter experiência para contar. Você vai viver o que ninguém viveu. Você vai experimentar o que ninguém experimentou, por causa da tua atitude de fé. Aleluia. É esse Pedro que está agora escrevendo aos crentes perseguidos, dizendo, olha, cheguem-se até Ele, tenham sede do leite materno para que vocês cresçam, vivam com Ele, se vocês de fato experimentaram a bondade de Jesus, se vocês de fato o encontraram, se a parte do pecado, chegue até Ele, a pedra viva. Ele, como ninguém, poderia descrever uma pregação como essa. Pedro, como ninguém, poderia pregar a respeito da pedra viva. Pois a Bíblia vai declarar em Mateus capítulo 16, quando esse mesmo Pedro declara a sua confissão de que Jesus é o Filho de Deus. Logo depois da sua confissão, Jesus vai dizer no versículo 18, na versão fácil de ler, eu lhe digo que você é Pedro, e que sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e os poderes da morte não prevalecerão contra ela.
Esse Pedro que está dizendo, olha, chegue-se a Jesus, a pedra viva. Ele mesmo um dia diante de Jesus declarou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse para ele, muito bem, Pedro. Pedra pequena, que é o significado da palavra Pedro. Sobre esta pedra, Petra no grego, rocha grande, eu edificarei a minha igreja. E os poderes da morte não prevalecerão contra ela. Deixa eu te dizer, talvez o diabo quer levar morte para a tua casa, para a tua vida, morte espiritual, morte no seu casamento, morte familiar. Mas deixa eu te dizer, o reino da morte não prevalece sobre a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é viva. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pedro entendia de Jesus, Pedro sabia falar sobre Jesus como sendo a pedra, pois ele estava lá no dia que o próprio Jesus declarou sobre esta pedra. Falando de si mesmo, ou da declaração de Pedro, ambos estão corretos. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Paulo também entendia muito bem de Jesus, a respeito de Cristo ser a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que sustentava todo o edifício. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, na nova tradução linguagem de hoje, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Jesus é o centro, Jesus é a pedra, Jesus é o fundamento que faz com que a igreja esteja de pé até hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que hoje você está aqui por você mesmo? Você acha que hoje você está aqui porque você é bom? Você acha que você está aqui hoje porque você é bonitinho? Não, você está aqui hoje porque um dia você colocou Jesus como a pedra e o alicerce da sua vida. E quem está firmado em Cristo, pode vir as tempestades e as lutas, mas ele não cai. O próprio Jesus disse, aquele que constrói a sua casa sobre a areia, vem o vento e a tempestade, a casa cai. Mas aquele que tem a sua casa sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a luta, mas a casa permanece de pé. Sabe por que você está de pé aqui hoje? Porque você colocou Jesus como a sua base. E se não colocou, cuidado, porque você pode cair a qualquer momento. Mas aqueles que têm Jesus como a pedra principal da sua vida, esses permanecem de pé. Aleluia. Isto é uma profecia antiga, já predita no Velho Testamento. Isaías 28:16, na nova versão internacional vai dizer, por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. O salmista no capítulo 118, versículo 22 da versão viva vai dizer, a pedra que os construtores rejeitaram, acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção. Jesus é a pedra. E Pedro estava no dia em que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu trazer luz a algo que talvez você não percebeu. Eu já disse isso aqui, mas há muitas pessoas novas aqui, quero dizer de novo. Jesus disse que as portas do inferno, diga portas. Você já viu um exército atacar com portas? Você já viu algum exército ir avante contra o inimigo usando portas? Pelo contrário. O que eu vejo em portas são exércitos que estão protegidos em lugares seguros, e as portas são uma das suas seguranças. Pois as portas, logicamente, estão em muros, muros de proteção, muros de retenção, muros aonde não se pode entrar nem sair. E todo o exército que está sendo atacado, ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Pois dentro é a sua fortaleza. Porta é sinal de defesa. Jesus está colocando a igreja no lugar correto que ela deve estar,
Pastor, não entendi. Tem crente que vive a vida inteira na defensiva. Deus te chamou para se colocar de pé e usar a espada que está sobre a tua mão, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Já viu aquele crente que vive com medo, vive preocupado, vive na defensiva? Se coloca de pé, irmão. Entra na tua casa, coloca o pé na tua sala e declara em nome de Jesus que todo mal saia da minha casa, que toda depressão saia da minha vida, que toda enfermidade vá embora. Declare isso. Mas se não acontecer nada, continue batendo na porta, porque é na persistência da fé que o milagre acontecerá. Seu lugar é no ataque, se coloque de pé e use a palavra de Deus sobre a tua vida. Pois o poder da morte, a casa da morte, não pode prevalecer sobre a igreja, porque na igreja transporta vida, vida em abundância, vida para todos aqueles que creem. Aleluia. Pedro entendia, pois ele vivenciou a declaração de Cristo. E ele poderia falar que Jesus é a pedra viva, porque ele estava lá e viu tudo. Ele vivenciou a humilhação de Jesus. Ele vivenciou aquilo que Jesus sofreu. E por isso ele está dizendo que essa pedra foi rejeitada pelos homens. Há dois sentidos aqui. Primeiro, Pedro pode estar falando dos judeus que rejeitaram Jesus. Mas esta carta também é universal e é para os dias de hoje. Pedro continua dizendo a respeito daqueles que ainda hoje rejeitam a Jesus. Porque não só o Jesus encarnado foi rejeitado, como hoje o Jesus ressurreto, ainda assim é rejeitado por muitos. Ainda assim é rejeitado por grande parte da população. Deixa eu dizer uma coisa, você não vai para o inferno por causa de seus pecados. Ninguém vai para o inferno por causa de pecados. Que isso, pastor? As pessoas vão para o inferno por rejeitar a Jesus, por negar a Jesus. Pois a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Então não é os nossos pecados que definem se eu vou ser salvo ou não, é a nossa fé em Jesus. Pois quando eu rejeito a Jesus, aí sim eu estou condenando a minha vida ao inferno. E é por isso que Jesus, hoje em dia, muitas das vezes é rejeitado por muitos. Mas aqueles que receberam a Jesus e colocaram Ele como base de sua vida, esses permanecem de pé pela fé e pela graça de Jesus. E por meio de Cristo podemos prosseguir. Mas há algo interessante, que Jesus é a pedra principal, e Pedro vai dizer, olha, Jesus é a pedra viva. E toda a Bíblia confirma isso, mas ele vai dizer algo mais no versículo 5. Ele vai dizer também, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis, por intermédio de Jesus. Em outra versão, a mensagem, esse mesmo texto vai dizer, apresentem-se como pedras para a construção de um santuário cheio de vida, em que servirão como sacerdotes, oferecendo a Deus vidas aprovadas por Cristo. Pedro não só declara que Jesus é a pedra viva, mas ele também olha para a igreja e diz, vocês também são pedras vivas. Pois vocês são o instrumento, o material pela qual Deus usa para construir a igreja, a sua casa, o seu templo. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que precisamos perceber uma coisa, querido. Vivemos num tempo onde as pessoas acreditam que pode ser igreja de um só. Mas isso é antibíblico e não é real. Pois Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3, nunca um, porque um não se reúne consigo mesmo. Mas aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei.
Jesus disse: vós sois membros do corpo. Vós sois membros do corpo. Por isso eu não sou igreja, eu sou parte da igreja. Eu só não sou igreja. Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse: vocês vão orar assim: pão nosso, Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o meu pão, não é o meu Pai, é o Pai nosso e o pão nosso. Porque Ele está falando da coletividade. A igreja anda em conjunto, em comunhão. Esta igreja é construída por pedras vivas. Esta igreja é construída por pedras talhadas e preparadas pelo próprio Deus. E eu e você somos essas pedras, amém? Pois quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, Ele está falando da igreja. Pois cada pedra em cima de pedra transforma-se em um templo. Existe uma casa de um só tijolo, sim ou não? Existe uma casa de um só bloco, sim ou não? Para que haja uma construção, eu preciso ter vários blocos. Para que haja uma construção, eu preciso ter vários tijolos. Para que haja igreja, precisa haver diversos crentes. Não há igreja de um crente só. Eu preciso me unir ao outro e proclamarmos junto o nome de Jesus, pois o Senhor me escolheu como pedra viva para essa geração. Aleluia, glória a Deus. Isso é extraordinário, porque Pedro está declarando isso agora, mas talvez ele não compreendia isso bem. Porque olha o que ele vai dizer: que nós somos pedras vivas, prontos para sermos sacerdotes e oferecermos sacrifícios a Deus por intermédio de Jesus. Há um intermediário. O intermediário não é o pastor, o intermediário não é o bispo, o intermediário não é o presbítero, o intermediário não é o missionário, o intermediário não é o diácono, o intermediário é Jesus. E é por isso que ele disse: quando você for orar, entra para o teu quarto e fecha a porta, porque aquele que te vê no secreto, esse vai te recompensar em público. Aleluia, aleluia. Infelizmente nós temos muitos crentes que dependem fisicamente e emocionalmente de alguém para permanecer na igreja. E muitas das vezes colocam essas pessoas como intermediários entre elas e Deus. Colocam pastores entre elas e Deus. Colocam homens entre elas e Deus. Deixa eu te dizer, querido, o caminho está aberto, o véu foi rasgado. Entre com ousadia no Santo dos Santos, porque Deus está te esperando lá. Aleluia. Não há um abismo entre o pastor e a igreja. Não há um abismo entre o altar e o povo. Não, estamos todos no mesmo propósito, buscando a presença de Cristo, de mão dadas em direção à palavra e o propósito de Deus. Pastores não são super-homens. Missionários não são super-crentes. Homens como você e eu, que se comprometeram com a verdade. Andamos todos no mesmo propósito, porque não há intermédio entre nós e Deus a não ser Jesus Cristo. Só Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A oração do pastor não é mais forte. A oração do missionário não é mais forte. Até porque não existe oração forte ou fraca. Existe oração com fé e sem fé. Pode estar até muito tempo fora da igreja, mas se você entrar aqui nessa noite e fazer uma oração com fé, a sua vida pode ser mudada hoje. Pedro talvez não teve o discernimento claro disso, pois ele está declarando agora: Jesus é pedra viva, mas nós também somos e fazemos parte dessa construção. É interessante que Jesus, quando está diante dos discípulos em Mateus 16, ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos dizem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um profeta qualquer. E Jesus disse: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta, sanguíneo, ansioso como sempre pregando, pegando o primeiro lugar da fila. Ele diz: ops, eu sei, tu és o Filho de Deus Altíssimo. Aleluia.
Pedro declara isso. E Jesus responde, Mateus 16, 17: bem-aventurados é tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu entendo uma coisa aqui. Pedro, ele faz uma declaração, não por base na compreensão, mas por base na revelação. Porque uma coisa é ser revelado, outra coisa é ser compreendido. Jesus está dizendo: bem-aventurado és tu, pois não por meio da carne ou sangue, mas por meio da revelação do meu Pai, que você fez essa declaração. O que eu estou querendo dizer é que talvez Pedro está declarando isso por meio da revelação recebida, sem de fato ter a compreensão plena do que ele está dizendo. Talvez você já presenciou isso, eu já presenciei algumas vezes. Pessoas quando têm uma certa revelação, que ele tem a revelação, mas não compreende o que a revelação quer dizer. Até você mesmo, talvez já teve uma revelação de Deus, e foi revelado algo a você, mas você não compreendeu aquilo que Deus estava revelando. E muitas das vezes podemos declarar algo por meio da revelação, mas sem a compreensão. Pedro está declarando por meio da revelação, pois o Espírito revelou, Deus o revelou. É por isso que ele está dizendo: tu és o Filho de Deus, o Deus Altíssimo. E Jesus diz: não foi carne e sangue, não foi por meio da natureza humana, mas foi por meio de coisas espirituais. Pois talvez por meio da sua mente, da sua intelectualidade, ele não tinha pleno conhecimento daquilo que ele estava dizendo. Mas ele declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então o fato de Pedro estar com Jesus, ele está ouvindo a declaração, o Espírito Santo vai trazer maturidade e compreensão da revelação no projeto e na caminhada dele com Cristo. Por que eu digo isso? Porque nós vamos ver que Pedro tem algumas atitudes muito distantes daquilo que é a atitude que Deus queria para ele. Você quer ver um exemplo? Mateus 26, 33. Pedro, todo afoito, afirmou: ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Jesus disse: olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, e vocês tudo vão fugir. Para que se cumpra a palavra, vocês todos vão correr. Pedro afoito: ops, espera lá, Jesus, eu nunca fugirei, eu jamais fugirei, ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Pedro está se colocando numa posição que não é a dele, pois lhe falta humildade para reconhecer a vontade de Deus, lhe falta discernimento para compreender o propósito de Deus. Esse mesmo que declarou: tu és o Filho de Deus vivo, agora ele está agindo na carne, pois talvez de fato ele não teve plena compreensão de quem Jesus é, e continua agindo por meio da natureza humana e não com a compreensão da revelação. Quantos estão entendendo? Amém? Então a Bíblia vai dizer que Pedro olha para Jesus e diz: ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Sabe o que Pedro está demonstrando? Confiança própria. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu sei que eu não vou te negar. Se tem alguém que o Senhor pode confiar, Jesus, é em mim. Talvez Pedro tivesse iludido, porque Jesus disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem sabe ele entendeu como a igreja católica, que diz que Pedro é o Papa e a igreja está sobre ele. Quem sabe no princípio ele pensou: olha, será que eu sou essa pedra? Meu nome é Pedro, eu sou pedra. Talvez ele pudesse pensar ser maior do que os outros, e por isso ele diz: Jesus, fica tranquilo, todo mundo pode ir embora, mas eu vou ficar aqui. Todo mundo pode ir embora, mas eu não vou te abandonar. Jesus, sabendo de tudo, bem especificamente olha para ele e diz em 26:34 de Mateus, Jesus respondendo: não tenha tanta certeza, versão a mensagem, ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus foi tão específico que faltou humildade em Pedro, de olhar para o que Jesus está falando e reconhecer que o que Jesus está falando é aquilo que é o propósito de Deus. Pois se ele é o Filho de Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Sim ou não? Às vezes eu não sei o que Deus está fazendo, mas Deus sabe. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que até a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Amém? Só que olha o que é a resposta de Pedro. Em 26:35,
Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha que morrer contigo, jamais te negarei. Irmãos, quantas vezes a gente bate no peito e diz: não, eu vou, eu faço, eu sou. E quantas vezes você se frustra? Sabe o que acontece? Esta frustração é saudável. O que é isso, pastor? Porque sem ela você vai viver uma vida acreditando que você é forte de você mesmo. A frustração é para a gente ver que sem Deus a gente não consegue. A frustração é para a gente olhar para Deus e dizer: eu achei que era bom, mas não sou não. Eu achei que eu era forte, mas não sou não. Eu achei que eu era capaz, mas não sou não. Jesus, eu preciso do Senhor para conseguir. Porque tem muita gente batendo no peito dizendo que é, sendo que não sabe que de fato é. Tem muita gente achando que é forte demais. E ao contrário de José, quando a mulher de Potifar fica nua, José corre, ele começa a falar em línguas e bater o pé, repreendendo o pecado. Pecado não se repreende, pecado se foge dele. Tem gente que acha que é forte demais e não entendeu que se não for pela graça de Jesus, nós não chegaremos a lugar nenhum. Talvez Pedro se colocasse em um lugar maior do que deveria estar. Talvez ele não entendeu o propósito de Jesus ao falar que ele mesmo, Jesus Cristo, é a pedra viva, a pedra angular. Talvez ele não percebeu que ele, como os outros discípulos, faziam parte de um plano. E que eles eram partes desse plano. E que eles não deveriam confiar em si mesmos, mas em Jesus. Você já viu quantas das vezes nós nos frustramos por confiar em nós mesmos? Sim ou não? A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Todo mundo interpreta isso como um outro homem. Não, eu não posso confiar no meu irmão. Não, não é isso. É maldito o homem que confia em si mesmo. Confia na sua natureza, na sua força, na sua capacidade. Vai se frustrar. Porque se Deus não for o centro, se Jesus não for a pedra principal, eu não chegarei a lugar nenhum. E é por isso que Pedro declara algo interessante. E eu queria pedir aos meninos aí que preparassem uma imagem. Já está pronta? Pode colocar uma imagem para mim? Que Jesus, Ele nos chamou como pedras vivas. Eu tenho aqui na minha mão algumas pecinhas de um brinquedo conhecido. Que brinquedo é esse? Qual brinquedo é esse? São várias peças, sim ou não? Diversas peças as crianças podem montar e desmontar e construir edifícios e fazer aquilo que pretende. Só que está diante de vocês uma foto que, segundo o artigo que eu li, é a maior torre de Lego do mundo, construída em Tel Aviv, capital de Israel. E esta torre tem 36 metros de altura e foram usados cerca de 500 mil de peças para construir essa torre. Pastor, o que o senhor quer dizer? Se eu perguntasse a você, você consegue achar nessa torre essa peça, você acharia? Isso é uma pergunta. Se eu perguntasse: olha, eu tenho uma torre com 500 mil de LEDs, 36 metros de altura, e eu preciso que vocês encontrem essa peça nessa torre, vocês encontrariam? Vocês a veriam? Sim ou não? Não. Mas talvez eu dissesse: não, então esquece essa, vamos para a rosa. Você encontraria a rosa, sim ou não? Mas talvez eu falasse: não, então vamos para a branca. Você olharia. Talvez tivesse uma imagem enorme com peças brancas, você encontraria exatamente essa peça. Deixa eu te dizer uma coisa: você é uma peça, uma pedra viva numa grande construção. Sabe qual é o problema? Tem pedra achando ser maior que a construção. O importante não é a pedra, não é a pedra que tem que ser vista, não é a peça que tem que ser enxergada, não é a peça que tem que brilhar. O que tem que brilhar é toda a construção. Sabe por que tem muita gente frustrada na igreja? Sabe por que tem muita gente abatida no reino de Deus? Porque não entendeu que ele é parte de um propósito maior do que ele mesmo.
Porque crente que recebeu o evangelho, ele entende que ele é parte de um propósito maior do que ele mesmo, e que a vida dele não é nada perto daquilo que Deus projetou para ele. E tem muita gente frustrada, mais preocupada com seus sonhos do que com os sonhos de Deus, mais preocupada com o seu projeto do que com o projeto de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te chamou para aparecer, Deus te chamou para fazer parte do seu plano. E aqueles que fazem parte do seu plano vivem uma vida vitoriosa. Você não é a construção, você é uma pedra. Para de bater no peito, eu não preciso de ninguém, eu sou a igreja. Tem YouTube, vejo pregação em casa, para que ir para a igreja? Tem internet para a igreja. Você vai cear, vai comprar o suco de uva no Intermarché, vai comprar o pão brasileiro no Pingo Doce e vai servir ceia você mesmo? Como é que fica isso? É porque tem gente que está achando que ele não é peça, está achando que ele é a construção inteira. Tem um fundamento. Jesus é o fundamento e toda a estrutura precisa estar nele. Se eu saio dele, ou melhor, se eu saio da construção como uma pedrinha viva para viver sozinho, eu também não estou saindo só da igreja, ei. Eu não estou saindo só da igreja, eu estou saindo de Jesus também. Quantos estão entendendo isso? Olha a pedrinha aqui, está na construção, a construção é a igreja. Se eu saio da igreja, eu estou saindo de Jesus também. Para de achar que dá para ser crente sem igreja, porque não dá. Para de achar que dá para ser crente sem igreja, porque não dá. Você já viu uma cabeça voando por aí sozinha? Sim ou não? Hã? Não dá. Jesus falou o quê? Eu sou a cabeça e vocês são o corpo. Na verdade, Paulo disse isso, né? Jesus é a cabeça e vocês são o corpo. Dá para separar a cabeça do corpo? Então por que tem gente que acha que dá para seguir Jesus sem estar na igreja? Se a igreja é parte de Jesus. Entenda o que Pedro está dizendo: você é uma pedra viva. Você faz parte de uma construção, não tente sair dessa construção. E por isso, com esse entendimento, Pedro está declarando isso, porque um dia ele achou que ele era forte o suficiente. Pedro talvez achou que só ele poderia vencer. Não, pode todo mundo ir embora, eu sozinho me garanto. Eu sozinho, pode contar, Jesus, eu estou contigo e não abro mão. Pedro teve que entender na caminhada que ele era só mais uma pedra nessa grande construção. E a pedra que ele era o que o seu nome representa, a pedra pequena. Pois a pedra grande, a grande rocha, só Jesus é. Só Ele é. E nós precisamos combater dois inimigos da igreja, que têm lutado contra esse entendimento de que eu sou parte da igreja. Primeiro, o individualismo. O individualismo tem levado crentes a acreditarem que são autossuficientes por si só, que são fortes o bastante para estar de pé. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide. No grego original, discirna, para que não caia. Tenha discernimento para não cair. Tenha cuidado. Aquele que está de pé, tenha cuidado para não cair. Mas o grande problema é que vivemos uma igreja individualista. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos são mais importantes do que Deus. São mais importantes do que a obra de Deus. São mais importantes do que aquilo que Cristo projetou para ele. Irmão, entenda isso. Precisamos despertar enquanto é tempo. Jesus está voltando. Qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade da sua vida? Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto eu viver, tudo na minha vida é para Jesus. E se eu morrer, melhor ainda, que eu vou para a casa do meu pai, morar com ele. Isso é uma declaração de alguém que entende que é uma pedra numa grande construção. Viver é Cristo. Eu sou parte dessa construção. O meu irmão também é. Precisamos ter cuidado com o individualismo. Irmão, já viu aquele crente que... Isso antigamente acontecia muito, né? No Brasil ainda acontece. Não me toca não, porque eu sou ungido. Ó, cuidado. Tem até uns corinhos, né?
Não adianta mexer com ungido. Mexer com ungido é brincar com fogo. Tem, né? Tem ou não? Mexer com ungido é brincar com fogo, né? Mas olha como algumas pessoas se colocam numa posição que não é delas. Não toque em mim não, porque eu sou ungido. Se tocar no ungido, Deus cobra. Deixa eu dizer uma coisa. A primeira coisa que precisamos perceber é que toda a unção que a igreja recebeu não é nossa, é de Cristo. Nós fazemos parte da unção que Cristo recebeu. E deixa eu dizer uma coisa, quem foi ungido foi a igreja. Por que a igreja? Porque a igreja é representada pelo próprio sumo sacerdote Arão, quando o salmista vai dizer que derramou óleo sobre a sua cabeça, escorreu por sua barba e foi até o seu manto. Aquilo representa a Cristo recebendo a unção como sumo sacerdote e sendo distribuída a sua igreja, o seu corpo. A igreja do Senhor recebeu a unção que é de Cristo. A unção não é minha, a unção é de Jesus. Eu sou participante daquilo que Ele recebeu. Por isso, se você é ungido, eu também sou. Se o teu irmão é ungido, você também é. Sabe por quê? Porque somos a igreja. Não, um recebeu mais unção, o outro recebeu menos. Não, a unção é de Cristo. Nós somos marcados pela unção de Cristo. Mas vivemos um tempo onde as pessoas se acham superior aos outros. São individualistas. Acreditam que conseguem por si próprio. Como alguns pregadores estão dizendo aí, você é o centro do coração de Jesus. Você não é o centro do coração de Jesus. A igreja é o centro do coração de Jesus. Você faz parte da igreja. A igreja é o plano de Deus. E você faz parte do plano de Deus. Por isso entenda que Deus te chamou para andar em conjunto com os outros. E viver a plena comunhão no Espírito Santo de Deus. Pois há um só Deus, um só Senhor, um só Pai, um só batismo, um só Espírito. Só há um. Só há um. Algumas pedras podem ser diferentes de outras. Como é que acontecia a construção no tempo bíblico? Algumas pedras eram tiradas das pedreiras, moldadas, lapidadas e criados encaixes para que pudesse ser colocado na construção. Mas havia uma coisa também muito prática naquele tempo, que era reutilizar pedras de templos demolidos, de construções caídas. Eles pegavam aquelas pedras caídas, aquelas pedras demolidas e restauravam, lapidavam e trabalhavam nos seus encaixes para que aquela pedra reutilizada fosse parte também da construção com uma pedra nova. Oh, glória! Sabe o que é isso, querido? Deus pode usar tanto pedras novas como pedras reutilizadas. Pastor, um dia eu me afastei. Deus está te chamando, Ele quer te lapidar. Você se precisa deixar ser moldado por Ele. Glória a Deus por pedras novas. Glória a Deus por pedras reformadas. A grande verdade é que, sendo reutilizada ou nova, todas elas precisam ser lapidadas e moldadas de acordo com a construção. Sabe por que muita gente não está na igreja? Porque não aceita ser moldada como pedra viva. Não aceita receber de Deus os encaixes para fazer parte desse grande plano. Pois é individualista. Paulo vai dizer em Romanos 12:3, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Olha o que Paulo está dizendo aos romanos: pare de pensar sobre você, além daquilo do que de fato você é. E o que eu sou? Pastor Tiago: devedor, pecador, miserável. Pastor, eu não sou isso não. Eu não, pastor, eu tenho faculdade, família boa, nunca falei mal de ninguém, eu. Não importa
o que você é ou o que você tenha, toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. E todos nós somos devedores. E para eu ser salvo, eu preciso aceitar a Jesus e deixar que Ele me molde para participar dessa grande construção. E para eu ser parte dessa grande construção, individualismo não dá certo. Crente não pode ser individual. Ele não pode pensar só na bênção dele, só no milagre dele, só na vitória dele, só na cura dele. Quantas vezes você passou tempo orando por alguém? Não, pastor, por mim eu passo a noite orando, mas por alguém. Pela igreja, pelos missionários. Olha o que Jesus diz em Mateus 16, 25, na versão ampliada. Porque todo aquele que está inclinado a salvar a sua vida, temporal, seu conforto e segurança aqui, vai perdê-la, a vida eterna. E todo aquele que perder a sua vida, seu conforto e segurança aqui, por minha causa, vai encontrar a vida que dura para sempre. Eu disse isso aqui outro dia, o evangelho não é convidativo. Quem perder a sua vida, o seu conforto, a sua segurança, tudo aquilo que é seguro para ele, esse vai ganhar a vida eterna. Mas aquele que está muito preocupado em guardar tudo isso, ele vai perder a vida. Será que eu sou individualista? Estou preocupado com a minha casa, com o meu trabalho, com a minha vida? Será que eu não me preocupo com a igreja, com as almas, com as pessoas, com a necessidade? Não dá para ser pedra viva sendo individualista. Porque esse lugar é o lugar de muitas pedras. E Deus olha para a construção. Deus está interessado em cumprir o seu propósito na construção. Você está dizendo que Deus não olha para mim? Não, Deus olha para você. E se preocupe e zela por você. Ele te ama. Mas você precisa entender que esse amor é para te usar por um propósito maior do que tudo aquilo que a vida pode te oferecer ou te dar. Tudo aquilo que o mundo pode te dar. E um outro grande problema que destrói essa perspectiva de uma grande construção é o consumismo. Pois se alguns são individualistas e acham que Deus tem que preocupar-se só com a sua pedra, que a sua pedra tem que ser a maior que todas, há um outro ponto onde as pessoas estão na igreja, mas não querem ser pedra. Porque para elas não fazem parte disso. Elas são consumistas. Vão para a igreja para ouvir uma boa música, para ouvir uma boa palavra, para comer uma boa comida na cantina, que as mulheres são bênçãos, amém? Vem pela comunhão, tem alguns amigos, é bom conversar com os irmãos. Ele consome tudo que a igreja tem para oferecer para ele, mas ele não está disposto a ser uma pedra e fazer parte disso. Quantos estão entendendo? Deus não te salvou nem te chamou para ser espectador, irmão. Você faz parte do plano de Deus. Pastor, mas o que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ser alguma coisa? Eu não sei cantar, eu não sei pregar. E quem diz que estamos falando de cantar e de pregar? Estamos falando de fazer parte do plano, de falar do amor de Jesus, de se entregar, de estar na oração, de estar na palavra, de buscar a presença de Deus, de ter comprometimento com aquilo que Deus tem para nós. Tem gente que é crente uma vez por semana, só no domingo. Não, Deus não projetou isso para você. Você é uma pedra, você faz parte disso. Ele te resgatou para que você faça a diferença. Para de ser um consumista e passe a ser igreja. Eu vou lá na igreja porque a música é legal. Apesar de não ser nem tão legal assim, né? Que o pastor Tiago não sabe tocar, está aprendendo ainda. Eu vou lá porque eu gosto do abraço do irmão Edson, né? O abraço do irmão Edson é uma bênção. Eu vou lá para comer a coxinha que a Francileude e a Patrícia faz. Coxinha gostosa, boa. A gente quer consumir tudo que a igreja tem para oferecer. E é bom, né? É bom estar aqui, não é, irmão? Sim ou não? Mas deixa eu te dizer, Deus não te chamou só para estar aqui. Deus te chamou para fazer parte disso. Para se comprometer, para se entregar. Para nós falarmos aqui, tem oração de madrugada, estou dentro.
Tem estudo da palavra, tô dentro. Tem evangelismo, tô dentro. Quero ir para a igreja, tô dentro. Vão limpar a igreja, tô dentro. Vão fazer almoço, tô dentro. Vão jogar futebol, tô dentro. Tô dentro. Cafezinho amargo, tô dentro. Deus quer que você faça parte disso. Se disponha, diga, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Usa-me, eu sou um milagre, eu estou aqui. Quantos entendem isso? Olha o que Paulo vai dizer, o autor aos Hebreus, na verdade, vai dizer em Hebreus 10, 25, na versão viva: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Jesus está voltando, irmão. Tem crente que alguém olha para ele e fala: eu não vou na igreja hoje, eu estou cansado. Ele diz: é mesmo, né? Também não vou não. Tem gente que olha para ele e diz: não vou na igreja não, tem pouca gente. Quinta-feira ele diz: é mesmo, né? Quinta-feira não dá ninguém, vou nada. Domingo eu vou. Não é isso que Deus está falando aqui não. Deus está falando que você faz parte disso. Se alguém chegar para você: não vou para a igreja não, estou cansado. Fala: nós vamos sim, em nome de Jesus, que Deus tem uma bênção para nós. Vamos nos animar, vamos estar junto. Isso é papel da igreja, a grande construção. Você já chamou alguém, você já animou alguém? Quando alguém falou para você que está cansado, você disse: não, vamos embora assim mesmo, eu te pego em casa, vamos lá, vamos adorar a Deus. Animemo-nos uns aos outros, não deixai os vossos deveres na igreja, nem as suas reuniões. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 42, na versão viva: e uniram-se aos outros crentes na frequência regular, as reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de oração. Depois do derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2, 3.000 almas aceitou Jesus. E a Bíblia vai dizer que o que esses crentes fizeram? Preservaram na doutrina, na comunhão e na oração. Preservaram. Na tradução viva, com frequência regular. Pastor, não consigo estar todo culto, amém. Glória a Deus, vamos orar por você. Mas eu tenho certeza que às vezes você pode vir e não vem. Você pode dar mais para Deus e não dar. E às vezes você faz como Pedro: Jesus, esse ano eu vou ser o melhor crente de Lagoa. Se ninguém fizer, eu vou fazer. E você se frustra. Que quando você vai na sua força. E não é na sua força, é pelo poder do Espírito. Diga: Jesus, eu quero ser melhor, me ajuda. Jesus, eu quero me entregar mais, me dá força. Jesus, eu estou triste, me dá alegria. Jesus, eu estou cansado, mas renova minhas forças. Eu quero prosseguir e fazer parte disso. Quantos querem fazer parte disso? Você é uma pedra viva. Aleluia. Você é uma peça no plano de Deus. Não há ninguém na casa de Deus que seja inútil. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Quando pensamos em dons, pensamos em pregar, em curar enfermos, em falar em línguas, profetizar. Talvez você não tenha nada disso, mas a Bíblia vai falar a respeito de alguns dons que não tem a ver com aquilo que é visível. Dons como de socorro. Talvez você não consegue pregar aqui num altar como esse, mas você, como ninguém, consegue ajudar alguém quando está necessitado. Isso é um dom. Dom como a fé. Talvez quando a igreja está desanimada, você tem uma fé que ninguém tem. Por causa de você, a igreja continua crendo no milagre. Isso é um dom. Talvez como ninguém você sabe exortar alguém, né? O crente do cajado. Tem uns que é dom. É dom. Para que Deus te chamou? Pense nisso. Você é uma pedra viva. E eu termino dizendo as palavras de Jesus: eu sou a videira e vocês são os galhos. Aquele que continuar em mim e eu nele dará muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos e pense como está a sua vida. Qual é a sua prioridade?
Deus não quer que você confie na sua própria força. Mas Deus não quer também que você esteja aqui simplesmente como um espectador. Deus quer que você faça parte disso. Tem gente aqui que recebeu palavras na sua adolescência. Tem gente aqui que já recebeu palavra profética, já recebeu dons, e dons estão enterrados. Tem gente aqui que Deus chamou para louvar, para pregar. Tem gente aqui que Deus chamou como um grande evangelista e está enterrando os talentos que Deus deu. Deus não te chamou para ser espectador, Deus te chamou como pedra viva. Você faz parte dessa construção. Você que reconhece isso, se arrependa nessa noite e entregue o seu coração para Jesus, porque Ele tem renovo para você. Eu sinto o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Ele tem renovo para a tua vida. Ele tem fortalecimento para você. Ele tem graça para você. Não desista. O diabo está dizendo que para você acabou, que para você não tem jeito. Ei, confia nele, espera nele, busque ele, porque ele vai te usar ainda poderosamente para que o nome dele seja glorificado. E você vai viver coisas novas. Quantos tomam posse dessa palavra? Não acabou para você não, meu querido. Não acabou para você não, minha irmã. Deus ainda quer te usar nesta terra. Deus ainda quer te levantar. Para de dar ouvido para o diabo. Você faz parte dessa construção. Você não é um zero à esquerda, não. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus, aí está a tua igreja, Senhor. Eu quero orar pelo teu povo. Ore comigo, crente, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua igreja. Aí está o teu povo, ó Pai, onde houver um coração aberto para receber renovo nessa noite. Toca na vida dele, toca na vida dela. Que essa angústia caia por terra agora em nome de Jesus. Que esse desânimo seja repreendido agora em nome de Jesus. Essa barreira que não deixa esse crente caminhar, quebra agora em nome de Jesus. Toda agrilhão do inferno eu repreendo agora. Em nome de Jesus, toda ação do inimigo, que essa depressão caia por terra no nome de Jesus. Que essa vontade de desistir saia agora em nome de Jesus. Receba renovo de Deus. Receba fortalecimento de Deus. Receba ânimo do Senhor. Receba cura na sua alma. Receba alívio no seu coração. Deus tem força para você. Deus tem força para você. Não é na força do seu braço, é no poder do Espírito. Receba o Espírito nessa noite. Receba renovo nessa noite. Receba fortalecimento nessa noite. Você vai vencer em nome de Jesus. Deus está contigo. Ele vai te usar lá para aquele parente que está afastado. Ele vai te usar lá na sua casa. Aquela pessoa que falou para você que não acredita em Deus, Deus vai te usar lá. Se deixa ser usado por Ele. Você é uma pedra viva. Você faz parte disso. Deus está trabalhando, querido. Deus está renovando. Deus está libertando essa noite. Profetiza sobre a vida do seu filho. Profetiza sobre a vida do seu marido. Profetiza sobre a vida da sua esposa. A tua casa não vai perecer. A tua vida não vai parar. O chamado de Deus não morreu na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quantos podem receber de Deus nessa noite? Aleluia, 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 aleluia. Arabacantalabachei, rabandaramanai. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa Deus te dar alegria. Deixa Deus te dar renovo. Deixa Deus te fortalecer. Vai ali, presbítero Aguinaldo, ora pelo Antônio. Vai ali, intercede pelo Antônio. Orabacanta labaxere bandarabai. Anarabandarabacantar lá, o Espírito Santo está trabalhando. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar. Lembra das promessas, lembra da palavra. Lembra daquilo que Deus te disse quando você era criança. Lembra do que Deus falou que ia fazer no seu casamento. Lembra daquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida.
Lembra, Rabacanda Labachei. Receba aí, Charles, em nome de Jesus, uma unção de Deus sobre a tua vida nessa noite. Deus hoje está renovando as tuas forças. Arabacanta Labachei. Quantas das vezes você diz: Senhor, estou fraco, mas Deus essa noite te fortalece e te diz: você faz parte disso, eu vou te usar. Orabacanta Labacheira Manaia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Receba, Mara, renovo, receba. Aleluia. Você não está aqui em vão, você faz parte disso. Você não está aqui por acaso, você faz parte disso. Jesus te amou, deixa Ele te lapidar. Aleluia. Aleluia. Edson, toca no coração desse jovem de boné aí atrás. Toca no coração dele. Esse jovem tem promessa. Toca no coração dele. Hoje ele pode não entender, mas tem promessa de Deus sobre a vida dele. Hoje ele pode não entender aquilo que Deus vai fazer na vida dele, mas há uma palavra de Deus sobre a vida desse jovem. Deus trouxe ele para esse país com propósito. O inimigo tem lutado constantemente contra a mente desse jovem, mas hoje o Senhor traz renovo na mente dele em nome de Jesus. Porque é uma palavra de Deus sobre a vida dele. Orabaixo e cantarabanaravalaia. Aleluia. Você é pedra viva. Você é pedra viva. Você é pedra viva. Você é pedra viva. Aleluia. Toda morte espiritual é repreendida agora em nome de Jesus. O Espírito Santo está trabalhando nesse lugar.